Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à TV Catalão, o canal da gente. Sou Rogério Mesquita e esse é o nosso Reflita com Mesquita. Toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, aqui pelo Facebook barra TV Catalão e também pelo site tvcatalão.com.br. Um programa onde todas as quartas-feiras te levarei a reflexões sobre a sua vida pessoal e profissional. Falando nisso, você conhece muita gente que não consegue uma ascensão profissional? Muita gente que se esforça, mas não consegue uma promoção dentro da empresa, não consegue deslanchar na sua carreira profissional como autônomo. Pessoas que têm uma visão muito deturpada do marketing pessoal. Às vezes pessoas que não importam em trabalhar esse próprio marketing pessoal. Muitas pessoas estão perdendo tempo em seus trabalhos, porque apenas vão trabalhar, não vão colher aquilo que devem e que podem colher com a sua capacidade e sua habilidade. E nessa noite eu vou te mostrar como melhorar a sua imagem profissional. Porque muitas vezes essa melhora, ela depende apenas de um retoque, porque muitas vezes pode estar embaçada, como está aqui agora, essa nossa imagem. Às vezes a sua imagem profissional também está um pouco desfocada. Às vezes essa é a palavra certa, desfocada. Qual é o foco que você tem na sua carreira profissional? Eu vejo muitas pessoas que querem correr daqui, correr dali, fazer isso, fazer aquilo, e acaba se tornando um profissional que a gente chama de profissional pato, né? Porque o pato ele nada, ele corre, ele voa, mas não faz nenhum dos três bem. Por isso é importante ter foco, ter um caminho, ter um norte. E hoje eu vou te dar algumas dicas de como melhorar essa imagem. Olha, essas dicas que eu separei para vocês são algumas dicas que eu vejo que é muito importante. Por que eu vejo que elas são muito importantes? Porque eu utilizei elas em minha vida para melhorar a minha imagem profissional e melhor, continuo usando a cada dia, porque você precisa melhorar a sua imagem a cada dia e se adaptar às mudanças que acontecem no mercado. Porque uma coisa eu vou te dizer, sempre vai acontecer mudança no mercado. E você tem duas opções. Ou você se torna amigo dessa mudança, ou você será vítima da mudança. Eu conheço N profissionais, N empresas que foram vítimas da mudança. Por quê? Porque não se adequaram a essa mudança, melhorando a sua imagem profissional. Então, o que eu vou trazer para você aqui, eu já utilizei e utilizo na minha vida, são estratégias que eu passei para algumas pessoas dentro dos meus treinamentos, dentro dos meus livros, das minhas palestras e também nos meus atendimentos de coach e que, adequadas à realidade de cada um, foram colocadas em práticas e trouxeram resultados positivos. Então, o que eu vou trazer aqui hoje realmente pode transformar a sua vida. Basta você adequar a sua necessidade e aplicar da forma correta. Então, vamos lá? Apertem os cintos que nós vamos decolar e a jornada vai ser sensacional. Primeiro de tudo, seja pontual. Hoje as pessoas elas têm uma mania uma mania muito feia de não serem pontuais em tudo. E quando eu falo ser pontual para melhorar sua imagem profissional, eu levo um pouco também para o seu lado pessoal. Você já viu que as pessoas elas gostam de chegar atrasadas em festas, casamentos, em encontros de amizade? Às vezes a pessoa ela marca com você, olha, às vezes vocês vão jogar futebol, um exemplo banal. Vocês vão jogar futebol e seu amigo te liga, olha Wilker, eu vou passar aí às 6 da tarde. 10 para 6 você está esperando. Das 6 horas nada, 6:05 nada, 6:10 nada. 10 minutinhos, para quem está atrasado, não representa muita coisa, mas para quem está esperando é uma eternidade. Agora, traga isso para a sua vida profissional. Quantas vezes você marcou com um profissional para ele ir na sua casa, prestar um serviço, seja de serralheria, de pintura, de encanamento, e você ficou esperando por esse profissional e ele não apareceu na hora certa. E muitas vezes o que acontece? Ele te liga e fala, depois de meia hora, uma hora, olha fulano, não vai dar para eu comparecer hoje. E você não pode ficar bravo com o cara, porque se você ficar bravo com o cara, ele ainda apela com você. Ele estando errado, e muitas vezes ele vai apelar com você. E aí a gente leva o seu papel enquanto profissional dentro de uma empresa. Quantas vezes você tem que entregar um relatório, tal data, tal horário? Quantas vezes você tem que entregar o seu produto para um cliente, em tal data, em tal horário, e você não cumpre com isso? Porque você tem que entender que você dentro da empresa, você atende a dois tipos de clientes.
o cliente externo, que é o seu consumidor final do seu produto ou do seu serviço, e também o cliente interno, porque existe essa troca de serviços, de produtos dentro da própria empresa. E muitas vezes essa falta de pontualidade entre os clientes internos impacta nessa falta de pontualidade com os clientes externos. E aí, meu amigo, a não pontualidade borra muito a sua imagem. Eu tenho certeza que você, enquanto consumidor, você que está me assistindo aqui agora, enquanto consumidor, já reclamou várias e várias vezes sobre um atraso. E quantas vezes você percebeu que você já atrasou com alguém? Então, seja pontual. A pontualidade, ela é um reforço, ela dá um brilho, uma luz muito forte na sua imagem profissional. Então, a partir de hoje, comece a perceber. Se prepare melhor para entregar na hora, se prepare melhor para chegar na hora. Eu fico vendo pessoas que são engraçadas, né? Elas têm uma dificuldade em chegar na hora do trabalho, mas têm uma facilidade de pensar na saída. E aí não prestam um serviço direito, não aprendem, porque o serviço onde você trabalha é uma oportunidade de crescimento através do aprendizado lá dentro, porque a jornada é que te ensina. E é muito triste a gente ver pessoas em seus trabalhos, um exemplo aqui, claro, o expediente ele trabalha das 8 às 5 da tarde, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí dá meio-dia, 1h da tarde, ele vira e fala assim pro colega, cara, dá meia-noite, mas não dá 5 horas pra gente ir embora. Então ele quer pontualidade na saída, mas muitas vezes ele não tem pontualidade na entrada. Então a pontualidade que você cobra dos outros, você precisa entregar para os outros. Outra coisa que favorece muito e engrandece muito a sua imagem profissional é você ser bem educado com todo mundo. E isso já é de educação. Você tratar bem todas as pessoas. Você olhar para as pessoas quando está dizendo boa tarde, bom dia, muito obrigado. Tratar todas as pessoas bem, independente do nível hierárquico dentro da empresa. Quando você está lá fora da empresa, você carrega a imagem da empresa. Por isso, seja educado com as pessoas. Quando você tiver que fazer serviços externos, visitar clientes, ir ao banco, tudo isso faz parte da construção da sua imagem profissional. Principalmente se você estiver trajado com o uniforme da sua empresa que você trabalha ou a sua empresa que você é dono. Então isso faz parte da construção da imagem. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Às vezes uma falta de educação no trânsito que você faz mancha a imagem da sua empresa. Por isso que é importante você trabalhar essa educação, cumprimentar todo mundo bem. Eu tenho um fato que é interessante e que aconteceu comigo. Certa vez eu estava num voo, fui fazer uma palestra no norte do Brasil, e pegando esse voo, quando a gente chegou nessa capital, quando você vai saindo do avião, as aeromoças, o comissário de bordo, eles ficam ali no final e ficam agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado, obrigado por nos escolher, obrigado por escolher a nossa companhia, esperamos no próximo voo. Então aquela coisa de praxe. E tinha uma pessoa, essa mulher, não sei se ela não estava de bem com a vida naquele dia ou se ela não é de bem com a vida todos os dias. Ela estava na saída e só que ela não estava olhando para as pessoas que estavam saindo para desejar um bom dia. Então é algo muito automático. E o algo automático, ele não é educado. Prestem bem atenção nisso. O automático, ele não é educado. Ele é automático. A definição já diz. Então essa aeromoça, ela estava na saída do voo, né, perto da saída da porta de saída, só que ela não olhava para as pessoas, ela estava mexendo em outras coisas e muito obrigado, bom dia, muito obrigado, bom dia, muito obrigado, bom dia. E a fila seguia e ela não olhava para as pessoas. Então, quando chegou a minha vez, eu parei e ela de costas para mim, mexendo em outras coisas, ela, bom dia, muito obrigado, bom dia, muito obrigado. E ela falou 4 vezes bom dia, muito obrigado e eu fiquei parado. Aí eu acho que ela percebeu que nenhum vulto passou. Ela olhou para trás e falou, bom dia, muito obrigado. Eu falei, agora sim, bom dia, muito obrigado a você. Desci do avião. Quando eu estava na esteira para recolher a mala, uma senhora chegou do meu lado e me deu os parabéns. Falou assim, nossa, parabéns, eu ia fazer o que você fez, mas você fez na minha frente. Porque é falta de respeito. É falta de respeito. Então isso mancha. Você vê que as coisas boas e as coisas ruins que fogem da média
nos marcam. Porque as coisas, quando estão dentro da média, elas são médias. Mas quando as coisas destoam para baixo ou para cima, ela faz com que fique mais impactado. Então, quando você tem uma presença educada destoando para cima, você melhora a imagem profissional, melhora a imagem da sua empresa. Agora, quando você destoa para baixo, você também destoa e destona e desfoca a imagem sua enquanto profissional e também a imagem da sua empresa. Então é muito importante que você trate bem todas as pessoas. Agora vamos trazer para dentro da empresa você no relacionamento com seus clientes internos, seus colegas de trabalho, seus pares. É engraçado quando eu vejo como as pessoas, muitas dessas pessoas que não têm, né, esse crescimento, ou essas pessoas que não vão ter uma vida longínqua no mercado, o quanto agem com mesquinharias, né? Cumprimentam por conveniência. Certa vez eu fui numa empresa e fui fazer um diagnóstico, porque eles me pediram um trabalho, dizendo da insatisfação dos seus colaboradores com relação a salário. Aí queriam que eu fizesse um trabalho, uma palestra motivacional, mostrando que o que eles pagavam era o preço de mercado, que o salário não poderia ser um incentivador, o motivador da produtividade deles. E eu falei, calma aí, vamos fazer um briefing, vamos fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa com esses colaboradores, para eu entender realmente qual é a demanda, a necessidade, para eu não subir no palco e falar coisas que não vão atingir o coração das pessoas. Porque eu gosto de falar com o meu coração e atingir o coração das pessoas. Ok, vamos fazer, o dono da empresa liberou. Dei uma passeada pelo chão de fábrica, fui entrevistando as pessoas, conversando, batendo papo, vendo como era o dia a dia deles ali. Então, passei um dia todo fazendo esse briefing. Terminou o dia, eu fiz um relatório e fui apresentar para os supervisores da área, da empresa. O que ficou claro? A falta de motivação para ter uma melhor produtividade não era salário, era relacionamento com seus superiores. E o engraçado é que quando eu passei isso para os líderes que ali estavam, sempre quem está errado é o primeiro a sair em defesa. É igual quando você vê o futebol, ou você que joga futebol, quem faz o pênalti é o primeiro a levantar a mão que não fez falta. Você já viu, o cara faz a falta e ele já levanta a mão dizendo que não fez falta, que já está agindo na defensiva. Então, quando eu apresentei esse relatório, uma das líderes levantou a mão e falou, não, isso não acontece na minha equipe, porque eu sempre cumprimento os meus colaboradores, estou sempre presente. E como eu tinha feito a pesquisa qualitativa, alguém tinha me dito dessa falta de relacionamento que ela tem com seus colegas, principalmente os seus subordinados. O que acontecia? Ela chegava e cumprimentava os seus colaboradores. Exemplo, vamos supor que o João está aqui na minha frente. Ela chegava e falava, bom dia, João, tudo bem? Faz isso aqui para mim. E amanhã, quando ela passava pelo João e não tinha necessidade de alguma prestação de serviço dele, ela ignorava o João. Então é o que eu digo de cumprimentar por conveniência. Eu acho isso muito mesquinho. Vejo muito isso dentro das empresas. As pessoas tratarem de forma diferente. Estou falando tratar na questão da educação. De forma diferente as pessoas de diferentes níveis dentro da empresa. Por exemplo, quando chega alguém de uma hierarquia maior, aí a pessoa toda polida, bom dia, o senhor, o que eu posso lhe servir, tal. Aí quando vem um par do mesmo nível, o que foi? O que você está querendo? Ou às vezes passa, trata mal. Então, seja educado com todas as pessoas. As pessoas, elas transmitem energia. Vocês estão me assistindo agora, estão transmitindo energia para mim. Todas as pessoas que estão olhando para você, quando você está prestando um serviço, elas estão emitindo energias para você. E quando você se abre a energias positivas, você recebe energias positivas. Mas também da mesma forma, quando você se abre para energias negativas, você recebe energias negativas. E como você se abre para energias positivas? Emanando energias positivas. E também você se abre para as energias negativas, soltando energias negativas. Então, para melhorar a sua imagem profissional, trate as pessoas bem. Isso é uma coisa que eu nem deveria falar aqui hoje. Isso tem que ser básico. Mas, infelizmente, hoje, no nosso mercado de trabalho, quem é básico já está sendo diferenciado. Porque poucas pessoas estão fazendo o básico que precisa ser feito. Então, seja educado com quem quer que você encontrar. E, acima de tudo, seja educado com você mesmo, porque o seu coração transmite aquilo que ele está cheio. Se você não está sendo educado com essas pessoas, é porque você também não está sendo educado consigo mesmo. E por falar em educação, conversar com as pessoas, muito cuidado com o seu linguajar dentro da empresa.
Rogério, mas o que você quer dizer com linguajar? Eu tenho um amigo, um colombiano chamado Guillermo Vilarios, e ele escreveu um livro fantástico, que se traduzindo para o português fala: diga-me como falas, te direis como és. Então o que você fala transmite muito a sua identidade. Então você vê pessoas que vivem falando palavrões, pessoas que vivem falando coisas erradas, pessoas que vivem falando só coisas negativas dentro da empresa, cara. Isso é muito ruim, isso espanta, isso eu chamo de profissional Moisés, né? Porque Moisés chegou, bateu o cajado, o mar se abriu e as pessoas passaram. E também esses funcionários que só ficam com essas conversas erradas, falando palavrões, coisas negativas, ele também é a mesma coisa que está afastando as pessoas. Então não seja um profissional Moisés. Muito cuidado com o seu linguajar, muito cuidado com as gírias, principalmente a nova geração, vocês aí que são da nova geração estão me assistindo. Hoje eu vejo muita dificuldade em conversar, desses jovens conversarem. Eu trabalho muito com adolescentes e com jovens, principalmente de ensino médio. Quando a gente vai conversar, fazer os atendimentos de coaching, que eu presto serviço principalmente para um colégio aqui na minha cidade, em Catalão, Goiás, o Colégio Aprove, eu vejo que muitos alunos, às vezes, ainda têm dificuldade de conversar legal, porque eles conversam muita gíria, tipo assim, não, véi, não sei o que. Então, assim, muito cuidado com o seu linguajar, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com a forma que você fala, muito cuidado com palavrão. É engraçado, hoje, por essa facilidade das pessoas estarem falando muito palavrão e às vezes está se tornando normal, tem algumas empresas, quando a gente vai fazer o briefing, alguns profissionais de RH, eles falam o seguinte: Rogério, duas coisas, você que está me assistindo e que é palestrante ou que quer trabalhar com treinamentos, um feedback que eu tenho recebido muito das empresas: olha, Rogério, nós não queremos que fale palavrão e que nem mande as pessoas abraçar dentro da coisa. Mas vamos deixar falar hoje sobre falar palavrão. Porque às vezes tem palestrante, tem treinador que sobe em cima do palco e também descarrega aquele tanto de palavrão. Às vezes para tentar não é limitar, às vezes para ter um contato mais próximo, porque imagina que aquela pessoa também seja uma pessoa que fale muito palavrão, ela também quer falar palavrão. Então toma muito cuidado com o seu linguajar, com o que você fala, como você fala, com quem você fala, as gírias que você fala e também você que fala muitas coisas negativas. As pessoas que falam muitas coisas negativas, elas afastam as pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pessoa que você conversa com ela porque é necessário ou porque é obrigado. Porque muitas vezes você chega para conversar com essa pessoa e ela já vem com palavras negativas, ela já vem falando coisas que não acrescentam e às vezes até atrapalham o trabalho e atrapalham o desenrolar do fluxo e do processo dentro da empresa. Então, muito cuidado com o seu linguajar, cuidado com o seu vocabulário. Eu falo muito para as pessoas essa frase, que é o título desse livro, né? Diga-me como falas, te direis quem tu és. Então, muito cuidado com o que você fala. Tranquilos? Eu gosto muito dessa questão de trabalhar a imagem profissional, porque eu vejo isso uma necessidade. Porque tem uma linha tênue do marketing pessoal e também da autopromoção, de ser, vou usar uma palavra aqui, de ser, querer aparecer demais. Então, muitas pessoas, às vezes, com medo de querer aparecer demais, elas deixam de fazer o seu marketing pessoal, de dar uma polida na sua imagem profissional. Então, quando eu sou sempre convidado para falar sobre esse assunto nas empresas ou também aberto para a comunidade, eu tenho uma satisfação muito grande porque eu vejo essa necessidade. Porque tem muito talento escondido, tem muita gente boa que não está sabendo vender o seu peixe porque não sabe trabalhar a sua imagem profissional. E às vezes esse medo de se mostrar faz com que essa pessoa perca oportunidades durante a vida. E a gente sabe muito bem disso, que o que nos amedronta é a nossa luz e não a nossa sombra. Nelson Mandela já nos ensinou isso há tempos, que nós temos medo de sermos bons, nós queremos ser maus, nós queremos ser coitadinhos. E aí eu venho falar agora desse tópico. Cuidado com o excesso de assuntos pessoais dentro da empresa e dentro do seu próprio negócio. Quando eu falo dentro da sua empresa, seja prestando serviço ou também ali entre seus pares. Você já viu aquele cara que às vezes você chega numa loja para comprar, aí no meio da conversa ele quer criar um rapport, ele quer criar uma identidade para poder te vender e começa a falar da sua vida pessoal, começa a contar problemas que
Cara, você não precisava, não é que você não precisava ouvir aquilo, é que o cara se expõe demais e o tema fica chato. Não é um tema, não é uma pauta para aquele momento. Tem pessoas que você chega perto delas, e é engraçado que esses tópicos que eu estou dizendo para você, eu tenho certeza que você está identificando colegas de trabalho, você está identificando pessoas do seu ciclo de amizade, você está identificando pessoas do seu ciclo familiar que agem dessa forma. Pessoas, como eu já disse, que não são pontuais, pessoas que não têm boa educação, pessoas que não têm cuidado com o seu vocabulário, pessoas que quando você chega perto, ela só quer falar de assunto familiar, cara. E outra coisa, às vezes é pior, e quando ela quer falar de assunto familiar, ela utiliza os dois extremos. Ou ela traz um assunto familiar muito polêmico, algo que está acontecendo, que não era nem para ser exposto. Ou ela quer se gabar de alguma coisa, quer falar demais que o meu filho é muito bom nisso, ou que a minha esposa é muito boa para fazer essa comida, e que não sei o que, vira um enjoo, essa é a palavra certa. Às vezes fica enjoado demais o cara. Então evite ficar falando de assuntos pessoais dentro da empresa. Não é Muro das Lamentações. Ah, Rogério, então eu não posso conversar com os meus colegas um assunto familiar? Pode. O que eu estou dizendo é excesso. Porque tem pessoas que não têm esse controle. É mais ou menos quando você vai dar um curso de oratória. Um curso de oratória formal, muitas vezes os caras falam muito mais do que você não deve fazer do que você deve fazer. Eu já sou o contrário. Eu falo que você pode tudo, desde que você saiba dominar e gerenciar esse tudo. Por exemplo, você não pode cruzar o braço? Você pode. Às vezes você cruza o braço para fazer um clima, ou às vezes para chamar o cara para uma reflexão, para mostrar um pouco mais de seriedade. Às vezes você pode pôr a mão no bolso? Pode pôr a mão no bolso. Mas você não pode ficar com a mão no bolso o tempo inteiro, a apresentação inteira. Mas o que acontece também, quando você começa a falar do seu assunto pessoal, do seu assunto familiar dentro da empresa, que você fica travado nesse assunto. Você vira um disco de uma música só. Então evite, se policie sobre isso. Será que eu estou falando demais do meu filho? Será que eu estou falando demais da minha esposa? Será que eu estou falando demais dos meus problemas pessoais? Porque todo mundo tem problemas, cara. Às vezes acontece uma coisinha pequena lá na sua casa e você traz isso para o trabalho e fala para o seu chefe, fala para o seu colega, fala para o seu cliente, fala para todo mundo e começa a falar, expor demais. Não faça isso. Muito cuidado com os assuntos pessoais dentro da empresa, ok? Essa é uma parte muito interessante que muitas pessoas não levam em consideração, outras pessoas levam em consideração ao extremo. Aparência pessoal. Quando eu falo de aparência pessoal, não estou aqui dando aula de modas, dicas de moda, não. O que eu estou dizendo a você é que a sua aparência pessoal, ela atrai muito, muito. Muitas vezes as pessoas acham assim, que beleza não atrai. Eu não estou falando de beleza. Eu estou falando de aparência, de ser quem você é de uma forma mais tranquila, mais clean, mais serena, mais orgânica, mais atrativa. Eu não estou dizendo para você que você vai trabalhar todo dia, tem que ir cheiroso demais, cheirosa demais, roupa chique. Não. E porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas na minha empresa eu tenho que usar uniforme. Ok, cara. Mas de que forma que você cuida do seu uniforme? Será que o seu uniforme está sempre limpinho, bem passado, não está com a gola poída, não está com aquela coisa assim que está desgastado, velho, mal cuidado? Como é que está o seu cabelo, como é que está a sua barba, como é que estão as suas unhas? Tudo isso faz parte da sua aparência pessoal. Não é que você tem que ir trabalhar chique demais. Você tem que trabalhar limpo, bem aparentado, de uma forma bem tranquila. E muitas vezes as pessoas não dão moral para isso. Eu estou indo trabalhar, tem cara que vai... eu trabalho no chão de fábrica. Chega para trabalhar com o seu uniforme limpo. Hoje, sujeira não é sinônimo de trabalho. Eu lembro na minha infância, e você que tem mais de 18 anos, às vezes pode ter ouvido essa frase. Às vezes você estava na rua e passava um mecânico, todo sujo, né, cara? Aí a pessoa que estava do lado falava assim, nossa, ali está um cara que trabalha lá, ele está sujo de tanto trabalhar. E certa vez, eu trabalhava numa empresa, numa fábrica, e quando eu trabalhava como operador de empilhadeira, então eu pagava peça em todos os setores. E um dia eu cheguei para pagar peça num posto da montagem, e nessa hora chegou junto comigo o supervisor dessa área. E o montador chegou e virou para esse supervisor e falou, aqui ó, tudo sujo aqui, ó, que trabalha mesmo.
E eu achei muito engraçado que o gestor, né, o supervisor da água, virou para ele e falou assim, cara, você aperta parafuso, o motor aí é com a barriga, porque tá tudo sujo. Então, sujeira não é sinônimo de produtividade. Então, você tem que cuidar, sim, da sua aparência pessoal. Você tem que cuidar do seu cabelo, da sua barba. As mulheres que usam acessórios, cuidar desses acessórios. As pessoas que usam uniforme, usar mesmo, não é aquela coisa de, às vezes não abotou a camisa de uma forma correta, às vezes dobra a camisa de uma forma errada, às vezes não coloca a camisa para dentro, vai com a bota ou a botina suja, vai com a calça suja. Não, cara, vá limpo, cara. Sabe o que isso demonstra? Quando você cuida da sua imagem pessoal, quando você cuida dessa sua aparência, demonstra que você se sente responsável e que você valoriza o que você faz. Quando você vai desleixado, é porque você também é desleixado na sua produtividade. Cuidado, não estou falando para você ir chique, não estou dando dica de moda. Quero apenas que você vá coerente com aquilo que você faz, coerente com aquilo onde você trabalha, ok? Então cuida da sua aparência pessoal. Olha, gente, esse assunto aqui é um assunto delicado. Eu vejo muitas pessoas fugirem da responsabilidade e isso é péssimo para a sua imagem profissional. Porque as empresas, elas preferem pessoas que fazem e erram e com isso assumem e aprendem do que pessoas omissas. E tem muito mais gente omissa do que gente que chama a responsabilidade para si. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Como eu fui jogador de futebol, eu gosto muito de futebol e faço muitas analogias com o futebol. Ontem, na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, a Argentina precisava ganhar o jogo. E quem chamou a responsabilidade para cima de si? Lionel Messi. Fez 3 gols e classificou a Argentina para a Copa da Rússia de 2018. Por que eu estou fazendo essa analogia? E hoje eu falei com algumas pessoas durante o dia. O craque, ele aparece nas horas decisivas, nas horas de necessidade, nas horas em que ele precisa mostrar o seu verdadeiro valor. E dentro da empresa ou na prestação de serviço, você precisa assumir a responsabilidade. Você dentro da empresa e você enquanto empresa com o seu cliente final. Assuma a responsabilidade, cara. Faça o que precisa ser feito. Não espere os outros mandarem você fazer. Não espere as pessoas te cobrarem. E isso também está muito ligado ao nosso primeiro tópico, que foi ser pontual. Ser pontual é assumir a responsabilidade, é igual eu coloquei, é ser o capitão, cara. E o capitão da equipe, dentro do trabalho, não é só aquela pessoa formal que foi dita que tem que ser o capitão, vamos assim dizer, o líder. O líder, aquela pessoa que assume a responsabilidade, mesmo não tendo o posto de líder, ele se torna um líder. Porque hoje muitas pessoas estão fugindo da responsabilidade. E eu gosto, e tenho certeza que você gosta, de profissionais que chamam a responsabilidade para si. Que na hora do aperto, na hora que a coisa está dando errada, na hora que a coisa está sufocante, ele bate no peito e fala, agora é comigo, cara, vamos embora. Chamar a responsabilidade para si. Isso aumenta muito o brilho da sua imagem profissional. Por isso, assuma a responsabilidade. O que você tem que fazer, faça, cara. Se você errou, assuma a responsabilidade. Eu errei fazendo e quero aprender com esse erro, quero crescer com esse erro, quero crescer com esse fracasso. Porque o fracasso ele é feedback, o erro é feedback, você tem que aprender com isso, sacudir a poeira, ir embora, ir em frente. Isso também chama-se resiliência. As pessoas que têm um poder de resiliência forte, elas chamam a responsabilidade, elas assumem a responsabilidade. Só que, infelizmente, hoje, isso vai ser até um tema de um próximo Reflita com Mesquita, é falar sobre resiliência. As pessoas têm muita dificuldade com o contraditório, as pessoas têm muita dificuldade com o fracasso, as pessoas têm muito medo de errar. E aí as pessoas, melhor um pássaro na mão do que 2 voando, então melhor ficar quietinho aqui. Não, cara, mostra o seu valor, você é capaz, assuma a responsabilidade. A coisa tá feia, o negócio tá pegando, bate no peito e fala, cara, é comigo, assuma a responsabilidade, vamos embora. Se você não sabe o que fazer, assuma a responsabilidade de buscar o que precisa ser feito. E isso chama-se assumir a responsabilidade. E isso traz um valor enorme para a sua imagem profissional. Outra coisa, como eu disse que as pessoas têm dificuldades em assumir a responsabilidade, elas têm dificuldade de errar, de coisas. Hoje também está tendo uma dificuldade muito grande de respeitar regras. Hoje a gente está vendo crescer uma geração
que tem dificuldades em seguir regras, porque as pessoas que têm que lhe impor as regras não estão sabendo impor as regras, cara. Porque regra é para ser cumprida. As pessoas falam assim, você tem que quebrar regras. Algumas regras, algumas exceções, sim. Mas só que dentro da empresa, cara, procure primeiro, se você quer quebrar uma regra, siga aquela regra e mostre que aquela regra pode ser quebrada, que aquela regra pode ser melhorada, mas respeite, cara. Hoje está faltando muito respeito. Por exemplo, quando as pessoas falam em regras de uniforme, às vezes tem empresas que exigem um uniforme, tem cara que quer ir sem uniforme. Às vezes tem pessoas que têm prazer em quebrar regras. São os chamados rebeldes sem causa. E a gente está vendo crescer uma geração assim. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente fala de respeitar as regras, é respeitar as regras dentro da empresa, é respeitar as regras com o cliente, é respeitar as regras nos trajetos de ida e volta para o trabalho ou na prestação de serviço que você tem que fazer na rua. Cara, eu vejo muita coisa errada e fico vendo assim, cara, depois essa pessoa perde o emprego, ela vai falar mal da empresa, ela vai falar que a empresa perseguia. Vou dar um exemplo claro para vocês que eu percebi numa empresa. Eu fui fazer um trabalho em uma outra cidade, quero me resguardar a cidade, e chegando, como eu faço todas as vezes, vou lá fazer um briefing, aquilo, tudo tal. Então, quando eu cheguei, eu tive que fazer a chamada integração de segurança. O que podia, o que não podia, respeitar as regras. Onde eu podia andar, onde eu não podia andar, o que eu tinha que usar, o que eu poderia, o que eu não poderia. E dentro de uma dessas regras nessa empresa, é que você não poderia andar falando ao celular, mesmo na parte administrativa. É uma regra de segurança. Às vezes a gente pode achar, poxa, isso é muito chato, para quê? Para que tanta precaução? Eu estou andando aqui dentro do escritório, eu estou vendo aqui e tal. O que custa eu andar falando ao celular? Mas é regra. E regra você tem que cumprir. Perfeito, eu estava lá na empresa, tudo, vi isso. Quando eu voltei para o hotel, e como eu gosto de fazer também, fui fazer a minha caminhada, minha corridinha ali para cuidar da saúde. E correndo pela rua, eu vi um cara no carro dessa determinada empresa, dirigindo sem cinto e falando ao celular. Ele quebrou as regras. Ele quebrou, primeiro, regras. Aí quando eu falo lá de tratar bem as pessoas, faz parte da educação, ele quebrou regras que não são regras somente da empresa, são regras de segurança para ele, para a vida dele no trânsito, cara. Aí, imagina a situação. Alguém da empresa, aí você vai chamar um Caxias, um CDF da empresa, vê ele na rua com essa atitude. Primeiro, chama a atenção dele e fala que não faz isso, cara. Eu sou esperto, não precisa de cinto, fica me incomodando. Ou um chefe, uma pessoa que precisa tomar uma atitude, vê ele, toma atitude de demitir, porque isso dá demissão até por justa causa. Aí o cara vai falar tudo, que a empresa me perseguia, que aquele cara não gostava de mim, isso e aquilo, muito mimimi. Respeite as regras. Regra de horário, como ser pontual, regra de tratar as pessoas, porque tem empresa que está tendo que impor regras até de tratamento de relacionamento, porque as pessoas estão perdendo maturidade. As pessoas não estão perdendo maturidade, elas não estão construindo a maturidade. Muitas pessoas não têm uma boa imagem profissional porque não têm maturidade. E muitas vezes essa falta de maturidade leva ela a quebrar regras. Então saiba trabalhar com regras. É muito importante isso. Ok, pessoal? Eu quero dizer, ressaltando, você que chegou agora, tudo isso que a gente está falando aqui sobre como melhorar a sua imagem profissional, essas dicas que nós estamos passando são objetos, são estratégias, são instrumentos que já foram utilizados na minha vida enquanto profissional e também na vida de profissionais que eu auxiliei, pessoas que me procuram através de treinamento, de ensinamento de sessões de coaching, pessoas que assistem as minhas palestras, os meus vídeos no meu canal no YouTube, porque eu vejo que isso é importante, trabalhar a nossa imagem profissional, porque muitas vezes você tem o talento, e o talento só não basta. Você precisa melhorar a sua imagem profissional, mostrar você como verdadeiramente você é. Então, uma dessas é respeitar as regras. Agora chegou uma parte interessante aqui, cara. É muito engraçado
isso falar de ferramentas, né? De cuidar das ferramentas. E quando eu falo cuidar das ferramentas, é cuidar de todas as ferramentas que fazem parte do seu trabalho. Se é o seu computador, o seu laptop, se é a máquina que você trabalha, você tem que cuidar da empresa, da ferramenta. Se você não cuida dessa ferramenta, você não vai ter uma produtividade legal. E muitas vezes eu vejo, e isso é triste, como diz, né? É cômico se não fosse trágico, pessoas que estragam a sua ferramenta de trabalho, às vezes para dar nó. Né? A Rádio Peão, os funcionários da Rádio Peão aí sabem muito esse termo, dar nó. Às vezes o cara estraga a ferramenta de trabalho para ficar parado e dizer que não está trabalhando porque a ferramenta de trabalho está estragada. E ele que estragou a ferramenta. Então você tem que cuidar desse patrimônio, cara. Por quê? Porque você tem que ter algo bom para você trabalhar. Aí você estraga, as pessoas demoram a construir, demoram a dar uma manutenção, ou ter uma ferramenta que tem que chegar, ou às vezes você utiliza de forma errônea o notebook. Hoje a gente vê muita gente trabalhar com notebook, o notebook da empresa, e pessoas ficam colocando fotos, baixando programas, e isso diminui a velocidade, a produtividade no notebook. Aí você fica falando, não deu tempo porque o computador estava muito lento, não estava conectando na internet, porque você não cuidou, porque você não tratou ele com carinho devido. Então, trabalhe bem. Eu vejo muito também, quando a gente fala da ferramenta veículo, tem cara que o seu carro, o seu veículo, ele trata, e quando chega no carro da empresa, ele não tem o mesmo zelo. Eu fui numa empresa, eu gosto muito de contar os casos, porque eu gosto de contar os casos para validar e elucidar tudo isso que eu estou falando. Porque sempre eu digo que o que eu falo no palco, o que eu falo na sala de aula, nos treinamentos, nos meus vídeos, são coisas que eu já vivenciei ou já vi pessoas vivenciando isso. Eu estava numa empresa, fui fazer um trabalho numa empresa, é uma empresa de transporte, e então nós fizemos com os motoristas. E a reclamação era muito grande. As pessoas falavam, o ar-condicionado do caminhão não está funcionando. Mas aí você ia ver por que estragava, não era pelo ar-condicionado ser ruim ou o caminhão ser ruim, é pela má utilização. Os caras utilizavam de forma errada, não davam a manutenção devida. Os caras que precisavam, os motoristas, eles tinham um checklist que eles tinham que fazer antes de pegar o caminhão. O checklist, ao entregar o caminhão, e os caras não faziam, e as coisas aconteciam erradas. Aí não tinha aquela produtividade, estragava. Eles falavam, não dá para trabalhar, para reclamar, são excelentes, mas para cuidar, são muito ruins. Então, cuide das ferramentas, que quanto melhor estiver as suas ferramentas, melhor produtividade você vai ter e melhor vai ser a sua imagem profissional. Porque também tem essa correlação. Melhor produtividade, melhor a sua imagem profissional. Também vou chegar num fato aqui, a gente está já chegando no nosso final. Esse é eu falo que é um mal que está atrapalhando não só a imagem profissional das pessoas, e também a imagem pessoal. Hoje, vários relacionamentos estão sendo destruídos pelo mau uso do celular. As pessoas não estão tendo domínio sobre essa maquininha pequenininha que nos conecta, que é uma máquina que poderia auxiliar. E eu brinco muito nas minhas palestras que isso é má utilização da ferramenta. Eu dou um exemplo muito claro, e é uma brincadeira que eu faço quando eu falo de má utilização da ferramenta ou utilizar a ferramenta da forma errada. Eu falo muito da cadeira, né? Porque todo lugar que eu vou tem cadeira. E eu pergunto para a pessoa, essa cadeira ela foi feita para quê? As pessoas me respondem, ela foi feita para sentar. Eu falo, ok, mas eu posso pegar essa cadeira e sentar ela na sua cabeça, não posso? É a mesma cadeira, só foi utilizada de forma errônea. E o mau uso do celular está... Eu já fui convidado em empresas para falar somente desse tema. Eu fui a um supermercado e é engraçado. A menina no balcão, né, ali no caixa de atendimento, perdeu ela ali no caixa, ela sentada, ela colocava o celular no colo, ia passando os produtos e teclando, conversando no WhatsApp. Então ela mandava uma mensagem, quando dava vrum, vrum, ela já parava, então ela parava o que estava fazendo, e muitas vezes ela não prestava atenção no preço, no valor, às vezes não fazia leitura e estava tendo muita perca. E aí foi chamar a atenção dela, ela ainda ficou brava com o dono do estabelecimento.
e entregadores, repositores, as pessoas estavam muito usando o celular, estava um mau uso, estava crônico. E aí eu fui nessa empresa bater um papo. Então, quando a gente faz esse briefing, né, batendo um papo, a gente via que geralmente as pessoas sabem do erro, mas parece que é como um vício, as pessoas não têm controle. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim e espero que você não seja assim. Pessoas que não têm o controle. E dentro da empresa é complicado, principalmente pelas conexões com a internet. Eu lembro que antigamente o que as pessoas faziam, que as empresas faziam para restringir o acesso das pessoas à internet? Não liberava a internet nos computadores que as pessoas trabalhavam. Mas só que hoje está sendo obrigatório, às vezes, fazer revista para o cara não entrar com o celular no ambiente de trabalho. Porque, infelizmente, o cara quer dar um jeitinho de ir no banheiro, como eu disse, tudo isso faz com que caia a produtividade. E é engraçado, principalmente quem trabalha no varejo, em lojas, ao invés, o movimento deu uma baixa aqui na loja, está meio devagar, ao invés da pessoa pegar, tirar uma foto do produto, postar no Instagram, utilizar a ferramenta a seu favor, grupos no WhatsApp e colocar, galera, tá promoção isso daqui, olha esse produto, que eu já comprei muitas vezes por um WhatsApp que me foi enviado de um produto que estava numa promoção, ou um produto que eu precisava naquele momento, caiu no meu celular, sabia que tinha aquele produto por aquele preço e fui lá naquele estabelecimento comprar. Mas não, a pessoa entra para mandar corrente, entra para ficar mandando foto de acidente, que as pessoas têm uma facilidade de disseminar desgraça, né? Perdão da palavra, mas as pessoas têm uma facilidade disso. Ao invés de usar o celular para fazer um prospect, para fazer um follow-up, um pós-venda, fica para falar besteira, para fazer fofoca. Então, o mau uso do celular, isso também ofusca muito a sua imagem profissional. E eu vejo, às vezes você chega numa loja, no estabelecimento, a pessoa está no celular. Às vezes não é nem assunto pertinente ao seu trabalho. E se você chama ela, peraí só um pouquinho, um assunto sério. Um assunto sério, será que é do trabalho? Quem que é mais importante? A pessoa que está na sua frente ou a pessoa que está no celular? Então você tem que tomar muito cuidado com o mau uso do celular dentro da empresa, na prestação de serviço. E eu vou contar um fato aqui que foi muito engraçado. Nesses fatos, como eu sempre digo, seria cômico se não fosse trágico. Quantas vezes eu já vi personal trainer em academias, nas academias aqui, na minha cidade, em academias, quando eu vou fora também, eu gosto de ir numa academia, eu vejo muito personal que às vezes está alongando o seu cliente, né? E falando no celular, 1, 2, 3, 4, não, peraí, eu estou falando aqui. Aí, não atende bem quem está no celular, não atende bem quem está fazendo o trabalho, ou às vezes ele fala para a pessoa, vai lá naquele aparelho, faz tal exercício, e começa a falar no celular, ou começa a mexer no WhatsApp. Então, muito cuidado, porque o seu cliente também uma hora vai perceber isso, e as pessoas que estão ao seu redor, que são seus prospects, que poderiam ser seus clientes, isso faz com que diminua muito a intensidade da luz e da imagem profissional, ok? Muito importante você seguir essas dicas de acordo com a sua necessidade. É como eu disse, vou recapitular aqui com você. Seja pontual, tenha uma boa educação com as pessoas, muito cuidado com o seu linguajar, para de falar demais da sua vida pessoal dentro do trabalho, mantenha uma boa aparência, seja atrativo, seja orgânico, seja uma pessoa atraente, limpa, clean, direto, objetivo naquilo que você usa. Assuma a responsabilidade, chama a responsabilidade para si, cara. Seja o capitão, seja o líder da sua equipe, mesmo que não seja formalmente, mas mostre que você assuma a responsabilidade. Você faz acontecer. Você tem que ser aquelas pessoas proativas. E o proativo, ele assume a responsabilidade. Respeite as regras da empresa, respeite as regras, principalmente que foram colocadas, desenhadas, é a política da empresa. E quando você foi contratado pela empresa, foi te demonstrada todas essas regras que você precisava seguir. E você precisa ser, sim, um seguidor dessas regras. E isso enobrece o seu trabalho, isso mostra que você é uma pessoa que tem uma maturidade, porque não seguir regras é sinal de imaturidade. Cuide bem das ferramentas, porque elas vão melhorar a sua produtividade. Como eu disse, produtividade está relacionada ao crescimento da sua imagem profissional. E saiba utilizar o celular. Utilize a seu favor. Se não pode utilizar no trabalho, não utilize. Se pode, utilize ele a seu favor. E por último,
Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pelo profissional que você é. Seja grato pelas pessoas que estão ao seu redor. Porque eu vejo muito é as pessoas reclamarem. Não tem gratidão, cara. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão me assistindo nesse momento estão desempregadas. E aí eu te pergunto, você está feliz em estar sem emprego, sem trabalho? E muitas vezes, algumas dessas pessoas que estão me assistindo estão desempregadas, quando estavam empregadas, quando tinham trabalho, quando tinham serviço, ficavam xingando o trabalho, xingando os colegas de trabalho, desmerecendo aquilo, falando mal. Eu já passei muito por isso com pessoas que eu via que, quando estava trabalhando, às vezes encontrava numa festa, em algum lugar, a pessoa sempre falando mal da empresa. Aí quando é demitido, ou quando sai da empresa, ou a empresa muda ele, né, vamos assim dizer, a pessoa começa a chorar, começa a mendigar, eu era feliz e não sabia. Para com isso, cara. Seja feliz, seja grato pelo seu trabalho. Tem uma palavra na Bíblia que nos ensina muito isso, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, fala o seguinte: aquele que mais tem, mais lhe será dado, aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Muita gente acha que é dinheiro, não, é gratidão, cara. Quanto mais você tiver gratidão por aquilo que você tem, e aqui a gente está falando de imagem profissional, aqui a gente está falando de trabalho, quanto mais grato você for pelo seu trabalho, pelo seu patrão, pelo seu chefe, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus clientes, mais você vai prosperar, mais você vai melhorar enquanto profissional. E isso faz com que você seja uma luz, que essa sua imagem profissional, ela resplandeça cada vez mais forte. E por falar em gratidão, quero muito te agradecer. Agradecer o carinho da sua audiência, agradecer o carinho das pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, estão aí os meus contatos, sempre que você precisar de alguma coisa eu estou aí para lhe servir, então todos os meus contatos estão aqui, que você pode me encontrar bem fácil, sou bastante acessível, eu mesmo que respondo a todas as minhas redes sociais, eu tiro um tempo do meu dia porque esse é o meu contato com os meus clientes. Então eu cuido muito bem desse uso do celular, da rede social. Então você precisa também. Então eu quero aqui expressar a minha gratidão. A gratidão por você que está me assistindo, por você que está compartilhando esse vídeo, por você que está convidando outras pessoas a verem essas dicas e a utilizarem na vida delas, porque eu tenho uma missão e eu preciso da sua ajuda para cumprir essa missão. A minha missão é de mostrar para as pessoas que elas podem ser melhores em qualquer que seja a área dela. E eu preciso da sua ajuda para que você compartilhe, para que você assine no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais, divulgue as nossas redes sociais, para que juntos, eu e você, possamos fazer desse mundo um lugar melhor. Porque eu digo que muitas vezes nós motivadores, nós pessoas empreendedoras, pessoas que querem o bem, muitas vezes nós estamos perdendo para os pessimistas. Porque nós temos essa dificuldade de esparramar coisas boas. E o pessimista não, ele tem uma facilidade muito grande de esparramar o que é ruim. Então eu te faço esse convite, primeiro lhe sou grato desde já pelo seu compartilhamento, por você compartilhar, mostrar, convidar outras pessoas para assistirem esses vídeos. E também toda quarta-feira estou ao vivo aqui às 8 horas da noite na TV Catalão, pelo facebook.com/TV Catalão ou pelo site tvcatalão.com.br. Toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui do Reflita com Mesquita. Então eu te espero na próxima quarta-feira, te espero no próximo vídeo, te espero te encontrar na rua, onde quer que seja, porque vai ser um prazer te abraçar, olhar no seu olho e te dizer: acredite no seu potencial e faça acontecer. Muito obrigado e que o grande arquiteto do universo nos abençoe cada vez mais e que abençoe os nossos projetos. Mas tenha projetos, porque ele está aí para nos abençoar. Muito obrigado, valeu demais, até a próxima.